Lá em 2023, eu fiz um vídeo com o título de Fora Rueda, pelo bem do Santos Futebol Clube, alguma coisa assim. E esse é o vídeo mais assistido aqui do canal, né? Eu odeio ter que falar de extracampo, porque eu gosto de futebol por conta do que é feito em campo, né? Mas a gente tem que falar. Hoje a análise de Santos 1, São Paulo 1, na verdade, não vai ter muito conteúdo de campo e bola, justamente porque, primeiro que o time é um desastre, né? E eu não falo nem taticamente, eu falo em relação às peças que nele existem, né? Nesse time. E isso é muito perigoso porque quando a gente tem peças muito ruins, o trabalho de qualquer treinador que estiver aí vai ser ruim, né? Não adianta a gente pensar que tendo Neymar e Gabigol no time, o time vai magicamente ganhar todos os jogos. São sim dois jogadores que desequilibram, são sim dois jogadores que chamam a responsabilidade e ganham jogos para o Santos. Mas a gente precisa de um conjunto por trás deles. Então, a parte da análise que eu quero fazer de Santos 1, São Paulo 1 hoje é justamente esse conjunto do time, principalmente no meio-campo. Tá? O resultado e a atuação do Santos, tanto hoje quanto no sábado, passam por um meio-campo muito, mas muito, mas muito fraco. O Santos precisa de meio-campistas que tenham pernas, que tenham intensidade, que tenham fôlego para jogar os 90 minutos. Nesse sentido, o Rony foi uma grata surpresa, tá? Por mais que não seja meio-campista, correu os 90 minutos, é um jogador que vai entregar bastante isso vai ser muito útil pra gente. Mas o meio-campo com o João Schmidt, com Zé Rafael, com o Gabriel Menino, é um meio-campo extremamente arame liso, um meio-campo extremamente sem intensidade e extremamente lento. Então acontece o que aconteceu no sábado, né, no final de semana. Quando o São Paulo coloca Danielzinho e Marcos Antônio, eles anulam o meio-campo do Santos. Hoje, quando o Marcos Antônio entrou também, acabou com o meio-campo do Santos, porque são jogadores intensos, jogadores com velocidade. Isso acaba com o meio-campo do Santos. Tá, mas por que eu abri esse vídeo falando de diretoria? Porque esse meio-campo tá aí, dessa forma que tá, por culpa total e exclusiva da diretoria, composta por Marcelo Teixeira, seu filho Marcelinho, que não tem um cargo oficial, mas apita mais que o pai, se bobear ali dentro do Santos, né? E Alexandre Matos. Essa é a trinca que está levando o Santos para o buraco. E por quê? Né? Vamos voltar lá no ano passado, com Pedro Caixinha no começo do Paulista. Pedro Caixinha fez um diagnóstico de que o Santos precisava de um volante, um meio-campista com intensidade. O ano de 2025 passou, naturalmente Pedro Caixinha foi demitido nas primeiras rodadas do Brasileiro, porque de fato fazia um trabalho muito fraco, mas esse pedido dele ele não teve atendido. Esse pedido foi ser atendido em partes quando chegou o William Arão no meio do ano, ainda ficou um tempo sem jogar por conta de uma lesão, mas quando o William Arão começou a jogar, o time do Santos melhorou 100%. E por que eu falo isso também? Porque o Arão já tem 33 anos, né, pessoal? Por isso que eu falo em partes. Então, a gente não pode depender de um único jogador de 33 anos para um ano onde a gente vai jogar 4 competições. E se a gente quer ter chance de título em alguma delas, e principalmente não passar sufoco no Brasileiro igual foi no passado, no Paulista a gente já tá no sufoco, né? Tem que ganhar do Noroeste, tem que ganhar do Velo Clube, senão a coisa fica muito feia, para não dizer o mínimo, né? Classificar eu já acho muito difícil. Mas a gente não pode depender só de um jogador, porque quando ele se lesiona, e é natural, lógico que uma pedra no rim não é natural, mas é natural da idade do Arão ele não ter o pique, não ter a disposição física mais para aguentar uma temporada que nem pré-temporada teve. A gente está em fevereiro e o Santos já jogou 7, 8 vezes no ano, isso é loucura. Por 2 competições, inclusive, né? A gente não pode depender desse cara, porque fatalmente ele vai ficar fora de alguns jogos.
E aí o Gustavo Henrique se lesiona, que acabou de subir da base também, não pode ser colocado como salvador da pátria. E a gente tem isso aí, a gente tem Schmidt, a gente tem o Zé Rafael, que parece que não tem vontade nenhuma de jogar no Santos. E a gente tem o Gabriel Menino, que não é um jogador de marcação, ele é um jogador mais de posse de bola. Então o Santos precisa contratar volantes no plural, operários da bola mesmo, né? Para um time com Neymar e Gabigol funcionar, o Santos vai precisar de alguns operários da bola nesse time. Qual que seria a minha solução? Pô, o Rony na ponta esquerda, o Miguelito com um pouco mais de técnica ali na direita, que é mais a dele, porque o Barreal foi horroroso hoje, tá sendo horroroso esse ano. Então, pegar um banquinho ali e trazer esses volantes de intensidade. Trazer quando o Arão voltar, mas um cara para jogar junto com ele, mas um cara para ficar ali de backup dele. José Aldo do Mirassol seria uma opção muito boa para o nosso meio-campo, mas precisamos de mais, tá? Pelo menos mais, além do José Aldo, se é que vai vir mesmo, mais um ou até dois volantes para a gente não passar por isso que a gente está passando agora nesse começo de Brasileiro. Também urge a necessidade de um zagueiro titular que chegue para jogar. A dupla Luan e Adonis nem é muito ruim na minha visão, eu gosto dessa dupla. O Luan tem jogado bem os jogos que fez esse ano, uma grata surpresa aí pelo ano ruim que ele tinha feito no ano passado, né? Mas a gente não tem. Hoje entrou o João Basso, que não jogava desde julho, no 2-2 contra o Sport, foi a última partida do João Basso, ele até fez um gol nesse jogo, inclusive, se não me engano, mas foi o último jogo dele. João Basso estava quase 7 meses sem entrar em campo e magicamente me aparece no Clássico. Falhou no gol, né? Não conseguiu subir com o Caleri com meio joelho. Então o Santos precisa urgentemente de um zagueiro que chegue para jogar, que possa dar essa opção para uma linha de 3 ou que assuma a posição no lugar do Adonis ou do Luan, porque por mais que os dois sejam uma dupla decente, a gente precisa desse zagueiro que imponha respeito. Lateral esquerdo a gente precisa também, porque fizeram um favor de vender o Souza e não repor. Fizeram um favor de vender a preço de banana, um dos grandes meninos da Vila que surgiu aí na sua posição, talvez o melhor desde Léo, que a gente teve aqui no Santos, né? Respeitando, lógico, a história de todos que passaram aí, apesar que não foram muito bons, além do Alexandre. Mas o Souza é uma perda irreparável que o Santos achou que estava resguardado porque tem o Lira, só que o Lira não está pronto, é muito bom jogador, tem um potencial estrondoso, mas não está pronto para o profissional, ele precisa de tranquilidade para se desenvolver. E a outra opção é um jogador que já tem título aqui no canal de fora Escobar, né? Que é ridículo. Então assim, a gente precisa de lateral esquerdo também. Para começar a competir. E aí sim eu começo a cobrar o Vojvoda. O Vojvoda tem seus erros, principalmente algumas substituições que ele faz, na teimosia também de manter algumas peças que claramente não dão resultado. Mas eu não vou criticar o Vojvoda, não vou pedir a saída dele, né? Criticar no sentido de pedir a saída, enquanto o Santos não contratar. Marcelo Teixeira, Marcelinho, Alexandre Matos, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Alexandre Matos não, Alexandre Matos tem que ir embora, tem que sumir do Santos, é um derrotado no mercado. O cara tem uma função, ele não cumpre ela bem, ele só traz jogador que já trabalhou com ele, quando ele tenta outros ele não consegue. O Grêmio tá trazendo o Nardoni, a gente perdeu o Loyola pro lanterna do campeonato italiano, e aí, cara, vai trazer jogador quando? Pelo amor de Deus, você só sabe ir atrás dos mesmos, de quem trabalhou com você, de quem é amigo, de quem você é amigo do empresário. É a impressão que passa para a torcida, cara. São questionamentos válidos. E os protestos na Vila Belmiro, parabéns ao torcedor, inclusive, que protestou de forma correta no jogo de hoje, né? A ação da torcida jovem, principalmente ficar sentada o primeiro tempo inteiro, foi incrível, e os protestos no intervalo e ao final do jogo também foram justíssimos, tá? Então, primeiro, fora Alexandre Matos. É duro pedir fora Marcelo Teixeira, porque a gente sabe que ele não vai sair, né? Mas Marcelo Teixeira cria vergonha na cara, para de ser politiqueiro. Cara, a gente tá em fevereiro, a eleição é em dezembro. Você tá fazendo post no Instagram pensando em eleição. Você tem que pensar em tirar o Santos do buraco. Se você fizer um bom trabalho em campo, você vai ser eleito normalmente, tranquilamente. O pessoal vai votar em você. Você sabe que você tem uma chapa boa aí, de uma base de eleitores boa. Não tem meu voto, mas tem uma base de eleitores boa.
Cara, faz um trabalho dentro de campo que você não precisa ficar de politicagem barata em rede social, pelo amor de Deus. Pensem mais no Santos e não pensem no bolso, no ego, em qualquer raio que o parta de vocês. Pensem no clube. Senão a gente vai pro buraco de novo. Só isso que eu falo. Essa foi a minha análise. Espero que vocês deixem o like aí. Foi mais um desabafo. Deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, enfim. E vamos continuar aí apoiando o Santos acima de tudo. A gente está precisando muito e eu espero voltar aqui alegre no domingo. Ou pelo menos aliviado depois de uma vitória contra o Noroeste lá em Bauru. Fechou? Então é isso. Fora Alexandre Matos, fora Marcelo Teixeira, fora Marcelinho, fora diretoria. E por favor, deem peças para esse elenco, reforcem esse elenco, senão a gente vai voltar para a Série B. Né? Eu até esqueci de falar, né? Falando em Série B, a gente está entrando em campo com vários jogadores que foram titulares na Série B, que jogaram a Série B há 2 anos atrás. A gente está em 2026, jogadores no elenco titulares na Série B há 2 anos atrás. Fica a reflexão para vocês. Um abraço.